Oi! Hoje é a resenha do conto O Júri na Roça, escrito por Monteiro Lobato, aqui da sua coletânea Cidades Mortas, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. É extrema a penúria das emoções, vidas há que ardem inteirinhas, sem o tremelique de uma comoção forte. Só a morte pinga, a espaços, no cofre dos acontecimentos. O vintém, azinhavrado de um velho mariscador morto de pigarro senil, ou tostão de uma pessoa grada, coletor de rendas, fiscal, agente do correio. Em tempos deu cédula graúda, um visconde da Jamanta, o último varão com pisco de que ficou memória no lugar. Esse é o trecho aqui do começo de Júri na Roça. E rapaz, que rococó que é esse parágrafo aqui. Mas não é o único. Esse aqui que eu li é o terceiro parágrafo. Basicamente você vai encontrar essa pegada aqui cheia de florismos em vários e vários parágrafos durante umas 3, talvez 4 páginas. Depois para um pouquinho, entra um pouquinho de diálogos, mas retoma também posteriormente esse jeito um pouco rebuscado demais de se falar ou de se registrar uma certa história. Bom, é preciso dizer aqui que esse texto aqui do Monteiro Lobato meio que faz a gente lembrar de um outro que a gente viu há 2 dias atrás, que foi exatamente... Cadê ele? Este, O Resto de Onça? Sim, O Resto de Onça. Que era um texto metalinguístico, né? E falava a respeito da arte de escrever contos, ou seja, de você ser objetivo quando está contando uma pequena história, uma pequena narrativa. E por lá se falava exatamente de escritores que vêm com muito rococó ao texto e meio que esquecem de contar uma história com começo, meio e fim, com um quiprocó interessante de ser curtido, de ser admirado pelos leitores. É curioso, né? Monteiro Lobato fazer justamente isso depois de ele ter feito esse tipo de conto, né? Meio que questionador de textos um pouquinho mais, digamos, elegantes demais, né? Querendo ser muito mais do que talvez precise ser para contar uma simples história. Porque sim, o que temos aqui, Júri na Roça, que na verdade, né, você fica o tempo todo antes com essa batelada de floreios para lá e para cá, e você acaba não querendo mais. Caramba, termina logo esse negócio aqui, porque eu quero saber se vai ter uma história mesmo de fato por aqui, ou eu tenho que pular e passar para a história seguinte aqui dentro da coletânea de pequenas histórias. Pois é, eu fiquei com essa sensação, tipo, caramba, Lobatão, o que você está fazendo? Por que tanta enrolação? Sim, talvez ele estivesse sendo irônico, porque temos aqui uma história que trata justamente de um julgamento, ou seja, precisa vir então um promotor, um juiz, na verdade mais o juiz ali para aquela cidadezinha ali, que provavelmente também deve ser Itaoca, né? Porque mais uma vez estamos trabalhando aqui no livro que chama Cidades Mortas, mais um pequeno povoado meio que largado no mundo, que tem lá os seus hábitos. Sim, mais uma vez Monteiro Lobato está sendo crítico, ou seja, pela necessidade de vir um magistrado de fora, esse texto meio que carrega justamente essas coisas que há no direito, né? Muito rococó para dizer, às vezes, uma palavra simples, né? Um contexto sem muitas complicações, lá referente a um certo processo, né? Ou seja, Lobatão talvez esteja tirando um sarro das questões do direito, dos magistrados, dos juízes, e meio que deixando a gente também enfastiado por tabela. Não precisava, na verdade, mas fazer o que? É o que acontece. Bom, mas qual é o caos? Aí que está o ponto, né? Eu fiquei tão desbaratinado, com tanto rococó, durante tantos parágrafos e tantas páginas, que quando se disse exatamente qual é o caos que está sendo julgado, porque vamos considerar, é quase um caos, que há uma exposição de um personagem ali. Os personagens, na verdade, quase não importam aqui nesse contexto dessa história. Mas um certo personagem diz, não, tal coisa aconteceu que está sendo julgado. Aí vem outro e diz, não, não é bem isso que aconteceu. E se diz outra coisa. Entre a primeira e a segunda, a minha memória não registrou nenhuma.
Eu li esse conto alguns dias atrás, eu não lembro dos detalhes. Aliás, eu não lembrava dos detalhes ao terminar a leitura desse texto, para você ver como realmente ele é tão empolado que atrapalha a memória. Mas na verdade nem importa o que está sendo julgado, porque o que vale é o julgamento em si, o quiprocó que acontece durante ele. Isso que é a questão importante. Bom, basicamente, por se tratar de uma cidade pequena, digamos que a população não está acostumada justamente aos julgamentos. Pois é, tem lá o júri. Eles precisam chegar a um veredicto, comunicar isso ao juiz que vai sentenciar, em termos de culpado ou inocente, justamente quem está sendo ali julgado. Mas o júri ele está completamente sem saber o que fazer. Porque o caso já está naquele momento onde justamente o corpo de jurados precisa chegar a um veredicto, ou seja, eles precisam conversar entre eles e depois comunicar ao juiz qual foi o que eles consideraram do caso. Não sei se é o termo certo que se usa em direito, mas enfim, eles precisam chegar a uma conclusão em tempo hábil e responder alguns questionários, né? Realmente eu não sei como é que funciona o processo lá do júri do nosso direito brasileiro. Não sei o que o júri precisa fazer, se precisa ser unânime, pode ter diferença de votos, realmente eu não sei. Isso também não importa, porque o que vale é que para a peça aqui de Monteiro Lobato, a questão é que lá o pessoal que está ali no júri não chega a uma conclusão e o juiz fica desesperado. Caramba, vocês precisam de mais tempo ainda para chegar a um veredicto? Precisa. E passa-se mais tempo, passa mais. E o negócio já estava varando a madrugada e nada. Num certo ponto, alguém diz, não sei se o Meirinho diz ao juiz, olha, o problema é que está faltando um cidadão ali dentro do corpo de jurados. Ele não foi sorteado dessa vez para pertencer ali ao júri. Peraí, o pessoal precisa desse fulano? E o juiz bate o pé. Não, se verem, não importa que o cara não está aqui dessa vez, não foi sorteado para participar desse julgamento. Você já sabe como é que é o processo, vai se vira, faça alguma coisa. Basicamente, claro, né? Depois de muito floreio que esse texto teve no seu começo, ele começa a virar uma peça assim de pura comédia. Não tem como não dizer que isso não acontece. Há uma transformação então aqui. Ou seja, por isso que eu prefiro considerar que no começo o Lobatão estava tirando sarro dos rococós do direito, não enchendo o nosso saco. Ou seja, no começo tudo já era uma certa piada, depois descamba para uma coisa completamente sem noção desse pessoal que está tentando ali fazer a avaliação do caso e não chegando a conclusão nenhuma, não entregando nada ao juiz em tempo hábil. Bom, depois de tanta espera, depois de várias horas rompendo a madrugada, o juiz se dá por vencido. Caramba, chama então esse cidadão aí que costumeiramente ajuda o pessoal no júri. Na verdade, é o único pensante também que a gente pode considerar, né? Que meio que faz a cabeça de todo mundo e o veredicto, na verdade, vem desse cidadão de todos os casos já julgados anteriormente. Bom, chama-se o sujeito. O cara vem de pijama para a audiência, entra lá na sala do júri, né? E a porta sempre fechada, né? Que ninguém pode ter contato com o pessoal, né? Depois de algum tempo, o cara volta e comunica ao juiz, né? Olha, não tinha ninguém lá dentro, todo mundo fugiu pela janela. Um absurdo completo. E eles deixaram um bilhetinho lá dentro, né? Os jurados, um recado ao senhor juiz. Na verdade, o que estava escrito lá, apontado, era exatamente a sentença, sim, de chegar a uma conclusão. Só que não estava num grande do português, né? Tinha umas palavrinhas escritas meio erradas. Bom, resumindo a história, né? Condenar o sujeito à pena máxima. Pois é. Falando nele, né? Cadê do réu? Essa confusão toda, essas horas passadas, não é esquecer do réu? Bom, ele sumiu também. Enfim, esse conto aqui, claro, é uma pilhéria, né? Uma tiração de sarra aos processos, especificamente, né? Aos processos feitos em pequenas cidades, aquela coisa que talvez não tenha a ver exatamente com o cotidiano da população. Sim, um texto completamente cômico do começo ao fim. Quer dizer, no começo a gente teve aqui todo aquele empolamento, né? Que meio fez com que eu, pelo menos, né? Ficasse um pouquinho
enfadado, né, com o conto, né, achando que talvez não ia render muito. Depois, quando ele parte realmente para uma comédia um pouquinho mais rasgada, aí sim ele diverte bastante. Mas, no fundo, não dá para dizer que, de novo, é uma história inesquecível. Não, muito pelo contrário, vai ser fácil ela evaporar da memória. Portanto, para O Júri na Roça, escrito por Monteiro Lobato, eu atribuo 3,5 asteriscos. Acho que tá de bom tamanho. A piadinha foi interessante, mas é apenas uma piada no final das contas. Bom, vamos ver como continua, né? Aqui os contos de Cidades Mortas do Lobatão. Amanhã, mais um conto aqui. Vamos ver, dá uma olhada. Qual o título dele? Eu já me esqueci. Tá aqui, ó. Não, pra cá. Ah, sim, é um nome esquisito. Gens Inuevux. O que é isso? É latim? Não sei. Amanhã a gente descobre. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram ao longo do ano aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!